Bem-vindos ao intervalo literário. Quinta-feira, depois do terceiro domingo de Páscoa, tivemos aí um gap, né, de gravações. Eu não sei onde estão as outras, eu vou ter que fazer depois com calma e vamos daqui pra frente ver se eu consigo fazer todas as leituras, tá bom? Então rezem por mim para que sobre aí 10 minutinhos todo dia para fazer as gravações. E hoje vocês estão em som ambiente, tá? Não tem como fazer de outra forma, porque não temos, como eu vou dizer, não temos equipamentos para isso. Então vocês estão na minha casa, vai ouvir barulhos da minha casa. Os dons do Espírito Santo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de ciência e de piedade. Isaías 11, 2. Os dons são umas perfeições do homem com as quais se dispõe a mover-se prontamente por impulso da inspiração divina para agir de uma maneira sobre-humana. Nossa, só nesse parágrafo já dá para fazer um monte de reflexão, né? Depois a gente volta. Primeiro, no conhecimento das coisas necessárias e eternas, o espírito humano procede por um modo humano quando é aperfeiçoado pela virtude, quer dizer, o entendimento, que é o hábito dos primeiros princípios, ou pela fé, que é a contemplação das coisas divinas no espelho. Porém, que sejam apreendidas as coisas espirituais, como em sua verdade desnuda, excede a capacidade humana, e isto o faz o dom de entendimento, que ilustra a mente sobre as coisas ouvidas pela fé. Segundo, é um procedimento humano que o homem julgue e ordene as coisas inferiores pela consideração dos primeiros princípios e das causas altíssimas. Isto se faz pela sabedoria, que é uma virtude intelectual, porém que o homem se una a essas causas supremas e que seja transformado à semelhança delas pelo modo segundo o qual o que está unido ao Senhor é um só espírito com ele, como diz em 1 Coríntios 6,17, e que esse modo, como do mais profundo de si mesmo, julgue as demais coisas e ordene não somente o cognoscível, senão também as ações e paixões humanas. Isto supera os procedimentos humanos e se faz pelo dom da sabedoria. Para agir é mister conselho. O modo humano é proceder inquirindo e conjeturando segundo o que costuma acontecer de ordinário, e isso se obtém pela eubolia, que é o bom conselho. Porém, que o homem receba o que há de se fazer, como ensinado com certeza pelo Espírito Santo, supera o modo humano, e isto faz o dom de conselho. Quarto, para a execução, o procedimento humano consiste em que o homem forme um juízo das coisas que costumam ocorrer com frequência segundo o resultado do conselho, e logo impõe a ordem desse juízo aos inferiores, o qual se faz pela prudência. Porém, que o homem julgue com certeza sobre o que deve fazer é coisa que está além de sua capacidade, e isto se faz pelo dom de ciência. Quinto, para os atos que regulam nossas ações com os demais, estão, segundo o modo humano, a justiça, a liberdade, etc. Porém, quando nessas relações alguém não se inspira nem pelo bem pessoal, nem pelo bem de outro, nem dá a outro que se lhe deve ou quanto lhe convém, senão que dá quanto é aceito a Deus, o bem divino que resplandece em si mesmo ou no próximo, isso está para além dos procedimentos humanos e se faz pelo dom de piedade. Sexto, no governo das paixões do irascível, se toma humanamente por medida ou regra o bem da razão. Que o homem, medindo as próprias forças, se estenda a ações árduas de virtude segundo a medida daquelas corresponde à magnanimidade. A virtude da fortaleza ensina a acometer ou fugir de males iminentes segundo a medida de suas forças. A mansidão faz com que o homem não se vá para além do que pede a gravidade da ofensa e a ordem do direito. Porém, que o homem tome por medida em todas as coisas a virtude divina, para empreender obras de virtude com relação às quais sabe que não se basta com suas próprias forças, que não tema os perigos que excedem a essas forças, confiando na ajuda divina, e que não somente não exija vingança pelas injúrias recebidas, antes bem se glorie nelas, pondo seu olhar na recompensa, são coisas sobre-humanas. Isto se faz pelo dom de fortaleza. Sétimo, nas paixões do apetite concupiscível, nos dirigimos, segundo o modo humano, ao bem da razão, isto é, a que o homem se afixe aos bens temporais
enquanto necessita deles, o qual se obtém pela temperança. Porém que o homem, por reverência à divina majestade, considere todas essas coisas como esterco, é também coisa sobre-humana, e isto o faz pelo dom do temor de Deus. Gente, eu estava aqui, li, né, aqui a reflexão, e estava trocando a ideia com a minha mãe aqui, falando que a gente sempre escuta, né, sobre os dons do Espírito Santo, sobre os frutos do Espírito Santo. E é interessante que os dons, né, como ele fala aqui, são perfeições do homem, com as quais se dispõe a mover-se por impulso da inspiração para agir de uma maneira sobre-humana. A gente tem falado, né, sobre essa questão de que existem coisas que você pode se esforçar para fazer, mas nunca serão, de fato, nunca alcançarão, estão totalmente desligadas da vida eterna se a pessoa não está movida pelo Espírito Santo. Então a pessoa pode ser sábia, a pessoa pode entender as coisas, ela pode saber fazer as coisas, ela pode decidir bem, que é o conselho, né? Decidir bem uma situação, ela pode, sim, atender com justiça as demandas sociais que lhe aparecem, né? Então, uma briga, qualquer coisa que a pessoa tem que decidir por justiça, ela pode ser justa, mas a piedade é algo sobre-humano, né? A piedade é a pessoa não merece e você vai lá e faz uma coisa por aquela pessoa. Aí tem a questão da fortaleza e também do temor de Deus. Essas coisas têm a sua forma humana, mas elas nunca vão alcançar a inspiração e o mover do Espírito Santo, né? E o dom tem a ver com você, tem a ver com a sua vida, com o manejar da sua personalidade, com a luta diária para ser uma pessoa mais parecida com Cristo, né? E eu sempre me lembro, e eu gosto de lembrar, que nós temos essa mania de falar: eu não vou mudar, eu nasci assim, eu sou desse jeito, ninguém me muda, eu vou continuar sendo desse jeito. E isso é não acreditar no mover do Espírito Santo, né? É uma pessoa que já desistiu de se mover, né? De pensar nas coisas de Deus e se mover de acordo com o que Deus manda. E de pedir misericórdia a Deus, porque também isso é graça, né? Você não faz essas coisas. Quem faz é o próprio Espírito. E essa é o dom, né? Tem a ver com você. E aí tem o fruto do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo devem vir aqui para frente, porque nós estamos chegando em Pentecostes. Então, quando chegar em Pentecostes, nós devemos falar bastante sobre isso. Os frutos do Espírito Santo. Para os outros, né? Tem a ver com o outro. E eu ouvi uma figura, agora não lembro se foi com John Piper, não sei onde foi que eu escutei esse negócio, que a árvore não come do próprio fruto. Então o fruto do Espírito Santo é para edificar o outro e não você mesmo. Então aqui nessa reflexão de hoje nós estamos falando dos dons. Então ele vai falar dos 7 dons do Espírito e está nos explicando a sua forma humana e a sua forma sobre-humana. Certo? Então a gente já falou aqui do conhecimento das coisas necessárias e eternas. Você pode ter, você pode entender. Agora, e o poder para fazer esse negócio entrar dentro de você e mudar você? É o entendimento, a clareza das coisas. Não, eu troquei. O que eu falei foi sabedoria. O entendimento, a clareza das coisas espirituais como por uma inspiração divina, né? É o entendimento pelo dom do Espírito Santo. E o procedimento do homem, que é a sabedoria, que é quando essa clareza, esse entendimento muda o seu comportamento. O conselho é decidir, é conjecturar sobre opções, sobre condutas, sobre tudo que você imaginar no conselho do Espírito Santo. Então, tomada de decisão, né? Como que espiritualmente eu me torno uma pessoa que toma boas decisões inspiradas pelo Espírito Santo, né? O espírito de conselho. E vem também a execução do procedimento humano, né? Segundo o resultado do conselho, é o dom da ciência. É aquilo que eu sei fazer. Eu entendi o que eu tenho que fazer. Eu quero fazer desse jeito. Eu decido fazer desse jeito. E agora vem a execução, a ciência, né? A ciência, ela vem na prática. Será que eu sei como eu tenho que ser uma boa... Eu entendi que eu tenho que ser uma boa mãe. Eu quero me tornar uma boa mãe. Já estou aqui fazendo algumas coisas para me tornar uma boa mãe.
eu decido todos os dias, né, por me tornar uma boa pessoa, mas e a execução? E o negócio acontecendo na vida? Será que tá? Então, essa ciência, né, colocar essas coisas em prática, vem do Espírito Santo, é o dom da ciência. E é interessante que conhecer isso até ajuda você a orar, né? Né, mãe? Você ora, você fala assim, esse dom aqui tá faltando. Tá faltando esse dom aqui, é esse negócio aqui que eu tô precisando, eu preciso da ciência, porque na minha cabeça eu já sei tudo. Agora, e na minha mão, será que o negócio produz? Entendeu? Aí vem o governo das paixões do irascível, né, que tem... Aí ele, aqui nesse 6º ponto, ele vai colocar a virtude da fortaleza, a mansidão. Por quê, gente? Olha, sabe quem fala muito bem sobre a virtude da fortaleza? O professor Vitor Sales. O professor Vitor Sales Pinheiro, é Pinheiro mesmo, acho que é. Ele é maravilhoso falando dessa virtude da fortaleza. Porque da fortaleza vem, deixa eu ler aqui para vocês verem, ó, medindo as próprias forças, vem a magnanimidade, ou seja, você agir de acordo com o que está acontecendo, que o homem, medindo as próprias forças, se estenda a ações árduas de virtude, segundo a medida daquelas corresponde à magnanimidade. A virtude da fortaleza ensina a cometer ou fugir de males iminentes. É a mansidão, certo? Ou seja, para você ser manso, você tem que ser muito forte. Eu acho que ele colocou mais uma coisa aqui. Que não somente, né, que você não faça a vingança. Isso é a fortaleza. Então, quando você faz isso de forma... Você está sofrendo. Aí você vai, de forma sobre-humana, você simplesmente é manso. Né? Daqui a gente entende, né? Bem-aventurados os mansos. Então, você não revida. Mesmo você tendo direito, você não revida. Mesmo você estando certo, você não revida. 7º, nas paixões do apetite concupiscível, nos dirigimos segundo o modo humano ao bem da razão, isto é, a que o homem se afixa aos bens temporais enquanto necessita deles. Então, você tem a temperança. Você tem um prazer. Então, você tem, por exemplo, a comida. É prazeroso comer, mas eu só vou comer à medida que eu preciso daquilo. É a temperança. Todo prazer exige temperança, certo? Até os prazeres lícitos, certo? Até os prazeres lícitos exigem temperança. Ah, não tô fazendo mal para ninguém. Realmente não tá. Mas você tem que temperar esse negócio. Agora, quando você rejeita os prazeres lícitos e considera tudo como esterco, de forma sobre-humana, já é o temor de Deus. Entendeu a diferença? Ah, gente, magnífica a reflexão de hoje. Gostei demais. Vamos para a próxima. Amanhã a gente se encontra aqui. Deixa o seu like, comenta, compartilha com alguém da paróquia e a gente se vê no próximo.